Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir. Tá aqui no ar o nosso podcast, o nosso Pode Deixar. Pode Deixar. Isso aí, um programa que será apresentado por mim, Dio Tarja, e meu parceiro Sanhar, mais uma empreitada nossa, para poder mostrar um pouco dos bastidores dos nossos amigos, as pessoas que têm uma história bacana, pessoas que são da nossa família, e vamos ter o prazer de estar trazendo aqui para entrevistar e trocar uma ideia, um bate-papo. E hoje, para iniciar o nosso programa, para começar com chave de ouro, o nosso Pode Deixar, um cara que dispensa comentários, né? Um cara que, além de ser nosso amigo, é um cara que já tocou com a Paula Fernandes, é um cara que já tocou com Zezé de Camargo e Luciano, é um cara que já tocou com milionário José Rico. Uau! É um cara que multimusical, um cara sanfoneiro, tecladista, um cara que tem muitas experiências e tem muita coisa bacana para poder contar pra gente. Chega junto aí, já tá aqui o nosso querido Sérgio Saraiva. Irmãos, que bom estar aqui com vocês, viu? Nossa, Sérgio Saraiva. prazer nosso. Pessoas que eu admiro muito. Só respeito. Músicos de alma. Também tenho uma grande admiração por vocês. E fiquei muito feliz com o convite. E será muito importante para todos os músicos cada podcast que vocês gravarem aqui no Pode Deixar. Nossa, então pode deixar. Deixa com a gente. Sanhar, tranquilo? Tudo bem, mano? Tudo certo, meu querido. Um prazer enorme receber aqui você no nosso primeiro Pode Deixar. Ô, irmão. Que a própria nome diz, né, do podcast, Pode Deixar, fique à vontade, aqui a casa é sua, né, cara? Então pode falar o que você quiser. Agradeço. Quão bom para mim foi conhecer vocês. Nós que desenvolvemos um trabalho que quase que semanalmente, nos encontrando hoje neste estúdio tão organizado e bem preparado. Obrigado pelo carinho. Nós que agradecemos. Serginho, assim, né? Como é que pode deixar? Deixa rolar. Cara, assim, de cara, assim, a gente fica, né? Sempre rola aquela né, como perguntar como começou. Serginho, como é que começou a sua história, assim, com a música? Como é que surgiu a onda de você pegar um instrumento, aprender um teclado, uma sanfona? Porque a gente sabe, né? Na nossa infância, assim, eu particularmente, né, quando falei para meus pais, para meus avós que eu iria ser músico, eles mandaram arrumar um trabalho. Vai arrumar um trabalho, que músico não é trabalho. Sei. Então, como é que foi para você, assim, Serginho, essa iniciação, assim, com a música? O primeiro contato, assim. Irmão, meu pai tinha uma sanfona lá em casa e de vez em quando ele pegava. Ele é caminhoneiro e sempre que ele chegava de viagem eu escutava um som bonito, diferente, ia lá e ficava prestando atenção nele tocando. Só que é um instrumento muito grande, então eu só ouvia, né? Um belo dia, na casa da minha avó, antigamente, nos dias de domingo, a família se reunia na casa da avó. E um primo da cidade, o Alessandro, levou um teclado para mostrar pra gente que estava aprendendo. Quando ele ligou e começou a tocar, eu fiquei impressionado, fiquei encantado com aquele som que estava saindo dali de dentro. Eu nunca tinha visto. A sanfona eu já conhecia. E ele tocou ali o que tinha aprendido e foi brincar com os primos. Eu pedi a ele, eu posso tocar agora? E fiquei o resto da tarde. Ele nem brinquei mais com os primos. Eu tinha 5 anos de idade. Meu pai e minha mãe perceberam o interesse e me perguntaram, você gostaria de estudar? Eu falei, gostaria. E o meu pai, para me apoiar, entrou na aula junto comigo, acredita? Olha, que é um legal. sonho dele ser músico, né? Creio que ele ainda vai realizar. E começou aí, com 5 anos, estudando teclado em Betim com a professora Michele Fernandes. E quando eu já tinha uns 10, 11 anos, já estava com uma altura legal, um tamanho ideal, comecei a pegar a sanfona dele escondido primeiro, porque o sistema antigamente era outro, né? Isso era mais sistemático. E meu pai começou a perceber que a sanfona sempre estava diferente, ele deixava de um jeito, chegava, estava de outro. Aí ele me perguntou, tá mexendo na sanfona? Eu falei, ó pai, de vez em quando tô pegando ela aí. A mão direita é igual do teclado. Ele falou, bacana. E eu tenho a sorte, irmão, tive a sorte de Boa Vista ter sempre sanfoneiros bons. Eu sou de Boa Vista, é um bairro de Joatuba, e nessa época tinha lá o Ibrahim, que além de sanfoneiro, era o lanterneiro da cidade. Foi o que começou a me passar ali como é que funcionava a mão esquerda, me passar as músicas tradicionais, né, o repertório da sanfona. E desde lá, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar aí com alguns professores legais durante a vida. Sou grato a todos eles. Legal, hein? Então você começou no teclado. No teclado, com uns 10 anos, sanfona. E eu me lembro, também dia de domingo, a gente ligou a Rede Minas e estava passando lá
uma mulher tocando piano com uma turma divulgando cursos na UENG, curso de música. E eu nunca tinha me atinado ao piano. Quando eu vi ela tocar, eu falei, gente, isso é muito bonito. Tá próximo, né, do teclado, da sanfona, eu vou experimentar. Conversei com os meus pais, gente, podemos olhar aqui uma aula de piano? Meu pai, não sei o quê. Minha mãe, não, eu vou te ajudar nessa. Olha que bacana. A professora que estava divulgando este curso na UENG, Dona Carmen Viana, que foi coordenadora da UENG durante muito tempo, passei a ser amigo pessoal dela e estudar diretamente com ela, aquela que estava divulgando o curso na televisão. E ela, creio hoje, que é a minha principal mentora musical. Foi um divisor de águas assim na minha vida. Sobre como estudar, sobre o que estudar. E a gente mantém contato até hoje, graças a Deus. Toda a família de músicos. Lincoln Meirelles é o marido, Aline, Alexandre, todos grandes músicos. Então, na tua cidade, assim, você era, tipo, né... A gente vê nos filmes antigos aí de Zezé de Camargo e Luciano, né, do Chãozinho Chororó, assim, tinha concurso de música, essas coisas. Você chegou a participar de algum concurso musical, essas coisas, para ganhar algum prêmio? Irmão, nessa época de adolescente, não. Lá na Itália eu participei de alguns concursos, foi bem legal, até a pedido do meu professor, né, que é um teste. A gente tira a prova participando de concurso. Na minha cidade era recital mesmo, fim de ano, dia dos professores, aí me convidavam, eu ia tocar. Serginho, oi. Agora uma outra pergunta aqui. Você chegou a formar na faculdade? Você fez curso de música? Fiz curso de música. Lá na UENG, né? Fiz bacharelado de música na UENG. Eu entrei na UENG com 15 anos. Minha história com piano começa nessa idade. E ensino médio, né? Que antigamente era o 2º grau. Você estudou aonde? Irmão... Foi no interior? A minha mãe é da área de educação, né? Então ela era diretora da escola de onde eu moro. Lá de Boa Vista. Eu estudei lá até a 8ª série. Boa Vista é... Joatuba, né? Joatuba, é. Até a 8ª série eu fiz na Escola Estadual Maria Rita Duarte. Depois eu fui para Mateus Leme, Coença, escola muito legal. E faculdade é isso que você falou, irmão. Seus tios, sua família te perguntam, o que você vai fazer? Música? Que música? Você vai tocar onde? Eu falei, onde sempre me chamarem? Aceitam, mas com o pé atrás, né? Sempre Esse menino é isso. doido. Aí, quando o pessoal liga pra gente, né, de alguma operadora de celular, de algum banco, você trabalha com o quê? Com música, não, mas o que você faz? Eu falei, irmão, é música mesmo, eu toco, eu canto. É, isso mesmo. Ai, ai. Até hoje rola isso, né, cara? A família aceita legal, assim, no início aceitava legal. Graças a Deus, meus pais sempre me apoiaram, Bacana. porque eles diziam que quando eu era pequeno, quando passava alguma música no rádio, algum comercial, Levanta Maria, eu já me manifestava ali dançando ou cantando, né? Então eles já viram que talvez eu seria da área da música. Os meus pais sempre incentivaram, ou levando para algum curso, para alguma aula, me ajudando com os instrumentos, que os primeiros instrumentos, querendo ou não, é a família que dá, né? Depois a gente trabalha e compra. Agora, sempre tem aquele tio que tenta desanimar a gente, um primo, faz direito primeiro, alguma coisa assim. Sempre. Faz direito primeiro. Aí, você perguntou da UENG, eu entrei na UENG, graças a Deus fui aprovado, estudei, levei o curso a sério. Ali pelo 7º, 8º período, o trabalho que eu participava aconteceu no Brasil, então eu ficava mais no Nordeste, no Norte. Então, não peguei o diploma, cara, mas o meu curso é mais de 85% de aproveitamento. Eu tenho lá o histórico, beleza. Levei esse histórico lá pra Itália. Uma pena pra faculdade não te dar isso aí, né? Porque eu... Obrigado, amigo. Né, cara? Você é mais do que um diploma, né? Porque eu fiz bacharelado em piano. O piano não é um instrumento portátil. Ou você tá em casa para estudar, horas por dia, como a gente estuda, a gente se dedica, né? Ou senão não tem como. Um repertório pesado. A sanfona já é super portátil. Então o sanfoneiro é o músico que leva a sanfona pro hotel, toca dentro do ônibus. Chega a ser um músico chato, né? Leva até um povo onde o povo está, né, cara? Ué. Você falou um negócio que é interessante. A sanfona te levou para vários lugares no Brasil. Você conheceu todos os estados, praticamente, né? Deus, irmão. E conheceu o mundo, né? Muitos países por aí. Conheci. Qual deles que você mais gostou, Serginho? Meu irmão, mais gostei da África. Achei muito emocionante os shows que eu fiz lá. E por ter o mesmo idioma, o francês fala, além do dialeto, português, quer dizer, o africano, né? O africano fala português, francês, inglês. Inglês eu falei, né? Não. Amigo, e pelo fato de eles falarem português, eu creio que estourou um show nosso lá, tipo show mesmo. Alguém gravou o show e passou, eles sabiam o show de cor, todas as letras, legal, então é de chorar. O show que eu fazia
Era emocionante. Legal demais. Legal. Então você tem um carinho especial para aquela região ali que te emocionou mais. Receberam a gente assim, estádio de futebol lotado, sabendo o show de cor, levando presente pra gente, biscoito. Foi muito bonito, amigo. Eu até arrepio. Em um estádio que a gente tocou, teve uma banda de abertura. E esse som tava tão bonito que eu falei, não vou conseguir ficar aqui não. Peguei minha sanfona e pedi o pessoal lá se eu podia tocar com eles. Eu gosto muito, né, da música africana, da música cubana, é mais ou menos um swing parecido. E deixaram eu tocar. Tipo, metade do show. Aí depois isso saiu no jornal, saiu na televisão, né? Foi legal. Mas e o que mais você falou assim, não, que pessoal mala, né? Assim, país mais pior que você já foi. Pessoal mala? Deixa eu ver aqui. Só ajusta isso aí. Deixa eu ver aqui, cara. É porque conhecer um país novo é tão legal, né? É mala quando, tipo assim... Ah, não, bicho. Vai me desculpar, lembrei aqui. Sempre tem. Lá na Espanha... Aí, ó. Lá na Espanha foi meio paia, viu? O pessoal na bagunça lá embaixo, ninguém tava prestando atenção no show. Teve que apagar a luz, de pau quebrando lá embaixo. De tudo que vocês imaginarem. Aí foi legal que o seguinte... 2 ou 3 músicas do show românticas eu não tocava. Então eu ia pro camarim, tomava um lanche lá e esperava, né? Minha vez de voltar e tocar. Tinha um grupo lá com um saxofonista tocando choro bonito, e eu gosto de choro, a gente tocou e conversou, e ficou naquilo. Aí uns 6 meses depois, programa da Fátima Bernardes, só pra contrariar voltando. Eu chego lá no camarim, quem tava lá? O saxofonista. Era o saxofonista oficial do SPC. Só que ele não falou nada e ficou por isso mesmo, e foi muito legal o encontro. O tecladista também, a gente ficou bem amigo, ele me perguntou uns caminhos de baixo, porque quem toca teclado e piano já se desenvolve bem aqui no teclado da sanfona, que é um padrão, é a mesma coisa. Agora aqui o desenho é diferente dos baixos. E nesse dia, na passagem de som, pelo fato de tocar com o Clube do Choro de Betim, eu passei aquela canção da Clara Nunes, é água no mar, é maré cheia. Aí o Alexandre Pires saiu de lá e veio conversar comigo. Era a gente aqui e o Alexandre lá. Nó, irmão, que legal, você é novo, conhece essa música. Eu cresci ouvindo isso que minha mãe ouvia e tudo. Esse dia quase que rolou um convite, cara, que a turnê tava voltando. Só que eu também tava a 1000 por hora. E ele falou, a gente vai começar com Mineirinho, que tem um solo de sanfona. Você pode fazer pra gente? Eu falei, posso, com o maior prazer. Aí começa o programa da Fátima com eu puxando Mineirinho, só maior na sanfona, com a banda dele. Oh, que legal, isso. Legal, viu? Depois você vai fazer ela pra gente. Faço. Serginho, você já viajou o mundo todo, como foi dito aqui, e você já morou fora do país, assim. Sim. Qual país que você morou, assim? Irmão, morei na Itália, que é o berço da sanfona. O pessoal, além de ter desenvolvido o instrumento, eles desenvolveram a técnica, assim, a um alto nível. Por quê? Chegou um momento aqui no Brasil que não importava o tanto que eu estudasse de sanfona. Eu podia tocar 6 horas por dia, 8, 10, que eu não sentia que eu estava evoluindo. Então eu já estudava piano, teoria com alguns professores, e falei assim, gente, eu vou olhar aqui um curso bem forte para eu fazer. Inicialmente eu ia para Cuba estudar piano, que eu gosto muito do piano cubano. Eu tenho a oportunidade de ser amigo do Nerso Lombida, maestro cubano, que mora aqui em BH há uns 25 anos, estudei um bom tempo com ele, harmonia, aqueles padrões cubanos, né? Aí minha mãe ficou um pouco preocupada, Cuba, o sistema lá é diferente, né? Falei, então eu vou estudar sanfona. E pesquisei os bons professores aí do planeta, encontrei Antônio Spacarotella, falou, eu posso te receber daqui a 2, 3 meses. E foi isso que aconteceu, eu fui pra lá e foi maravilhoso. Fiquei lá 1 ano estudando sanfona, era dia e noite, tocando sanfona, conhecendo novos caminhos, desde a regulagem da alça, a posição da mão. Ele me ajudou muito, sou muito grato. E eu trouxe essas informações de lá pra cá. Eu tenho a felicidade hoje, além dos shows, eu lecionar, que é algo que eu gosto muito. A minha família é de professores. Então tem alunos aí que vivem de sanfona, que estão com grandes artistas aqui no Brasil, conheceram o exterior por causa da sanfona, e viajam de avião, só coisa legal. Maravilha. Então tu parla italiano, né? Parlo italiano. E eu não parlo italiano. Mi piace molto. Gosto do Spoleto, sempre que eu posso falar com o meu macarrão no Spoleto. E de Espanha, a gente pensa assim, Itália, né? Pensa só em macarrão, né? Direto. Não, Odinho, camarim nosso, amigo, era só pizza. Imagina lá, 10 anos direto comendo pizza.
Eu não queria ver pizza mais. De vez em quando eu falava, ô amigo, pede um tropeiro pra nós, ou a comida que tiver no evento, se for pamonha, pra revezar de pizza. Falei que eu não ia comer pizza nunca mais. Pisei na Itália, a primeira coisa que eu comi, pizza. Toda semana também comi Eu já na época que eu viajava bastante com o grupo que eu participava, eu já cheguei na Itália, né? Fui 3 vezes. A última vez foi abrir o show do Caetano em Roma. O pessoal recebe, muito bem receptivo, assim, muito legal. Que ele cantou a sua música? Sim, cantamos junto, abrimos o show dele e depois finalizamos cantando a música com ele. Parabéns. A Piazza del Popolo, né, em Roma. Olha, quando eu fui lá, ela tava em reforma, fiquei chateado só. E podia ter se encontrado lá. Quase. Ê, Saraiva. Serginho, Oi, irmão. e você tá à vontade? Tá legal? Tá Tá astral? Tá super astral. Então tá bom. Vocês são como Jô Soares, né? Não precisam de entrevistado. Vocês Essa é super cultos, né? Você tocou com muita gente aí, né? No ramo mais sertanejo, né? Que você... Mais sertanejo. Tive a felicidade de conhecer o Dominguinhos, o Hermeto Pascoal. O Dominguinhos, creio eu que foi a pessoa mais humilde que eu conheci. E numa dessas viagens, a gente almoçou, eu voltei pro ônibus, né? E a Cíntia, que trabalhava com a gente na época, um abraço pra Cíntia, me chamou: Serginho, tem um sanfoneiro almoçando aqui. Você vai gostar de conhecer. Eu não sabia nem quem que era. Quando eu descer o Dominguinhos. Puxa vida. Aí ele super receptivo. Não, senta aqui comigo, que você toca teclado, qual sanfona que você tem, é pesada. E aqui, ele que vai puxando a conversa. Aí beleza, foi aquele encontro muito bonito. Ele falou que gostava do nosso trabalho, a gente trocou o telefone. Na hora de ir embora, uma pessoa lá na porta pediu uma ajuda financeira pra ele. Ele abriu a carteira, pegou a nota de maior valor, porque muitas das vezes a gente pega a mediana ou a de menor valor, né? Menor valor, Deus me livre. Ele pegou a de maior valor que ele tinha, passou, o pessoal agradeceu ele. Ô irmão, a energia, ele tava vibrando tão alto que eu entrei dentro do ônibus, foi só chorar. Porque é muito legal, né? A gente acaba bebendo da fonte da pessoa, não só musical, como energética também. Exatamente. É um iluminado. O Dominguinhos foi um iluminado. E você começa a multiplicar essas ideias, né? Se você vê um ídolo seu fazendo um tipo de situação dessa, você começa a fazer também. Se chama modelar. Primeiro a gente começa modelando, depois aquilo começa a fazer parte da gente, no nosso natural. A gente tem que se espelhar em coisas boas mesmo. Show. E quem tem uma postura bacana num podcast, numa entrevista, ou mesmo na mensagem musical, é isso aí. Tá cheio de bons exemplos. É só a gente procurar e filtrar. Maravilha, Serginho. Mas me fala aí, essa galera que você tocou assim, você vai me falar aí quem que você gostou mais e quem que... Quem assim... Sempre tem aquele... Não tem jeito, Serginho. Sempre tem as Espanhas, né? Sempre tem outro cara assim que é massa. Igual você falou, Dominguinhos. Né? Você já tocou com a Paula Fernandes, já tocou com o Leonardo, já tocou com o Zezé de Camargo e Luciano. Milionário, Zé Rico, assim, como foi dito aqui. Mas qual foi o mais, assim, mala? O cara que você fala assim, esse cara é enjoado. Tipo, sei que é até ruim, mas... sei que é ruim falar assim, mas sempre tem aquele cara... Nossa, esse cara é enjoado, velho. Nossa, mano. Ô, irmão, graças a este trabalho que aconteceu, da Paula Fernandes, eu toquei com ela há 10 anos, eu fui conhecendo artistas que eu ouvia desde a infância, artistas talvez da época do meu pai, e que eu admiro muito. O primeiro deles foi o Zezé de Camargo, que participou, a gente gravou junto. Então teve um show em BH que o Zezé de Camargo cantou também, e tipo assim, lá em casa... Todo o lançamento do Zezé, a família se reunia, comprava o CD e ouvia junto, da primeira à última faixa. Que legal. É muito legal. E CDs muito bem gravados, né? O pessoal tocando muito, aquele som bonito, só mensagem legal. O Zezé é um gênio. E quando eu o conheci, me perguntaram qual música seria legal ele cantar com a gente. Tarde Demais. Porque sempre eles me deram essa abertura. Por eu ser do sertanejo, desde o primeiro show ao primeiro DVD, eles me perguntam qual música é legal, preciso de uma guarana, preciso de um batidão. Depois eu vou contar uma história muito bonita com o Marcir Franco. Aí eu falei, gente, Tarde Demais a gente toca, bem tocado. Beleza, o Zezé cantou essa. Quando ele entrou no palco, eu fiquei igual o Kiko, jogando bola, a perninha tremenda assim, ó. Isso foi super legal. O Zezé sempre é muito carinhoso, assim, tranquilo com a gente, pega na mão, escuta a gente tocar, chega e fala, eu toco sanfona também. Eu falo, eu sei. E é legal. E depois o José Rico, né, que foi, inclusive eu trouxe um presente que ele me deu, e olha que história interessante.
Nós tínhamos um vendedor de show de Uberlândia, Marquinhos, um grande abraço pra ele. Que um belo dia eu tive um insight. Falei assim, Marquinhos, a gente nessa correria nunca vai encontrar o José Rico. A gente tá pra um lado, ele tá pro outro. Por favor, tente fechar um show com nós dois. Aí ele fez de surpresa pra mim, lá em Uberlândia, Camaru de 2012. Ó, emocionante. Aí, quando eu cheguei, eles me chamaram. Pediram pra me chamar. E o Marquinhos me disse, ó, eu contei pro José Rico que era um sonho seu ter o show de vocês aqui para que vocês conhecessem. E ele, assim, muito carinhosamente trouxe um presente pra você. Aí, amigo, foi difícil conter a emoção, né? Cheguei no camarim, ele era muito durão. Aí ele pegou esse quadro, ó, e falou, ó... Mostra pra gente, Serginho. Mostro. Existem 2 destes. Um está comigo e o outro eu vou te dar. Um tá lá no castelo dele. Olha que bonito. Que Pô, maravilha, que legal, hein? hein? Aí ele assinou. O milionário é muito bonitinho. Qual que é a data? 10 de setembro de 2012. Isso, meu amigo. E ele me deu esse quadro e não cantou Sonhei com Você na hora do show dele. Deixou pra cantar com a gente. Então bacana. eu tenho Humildade. um vídeo tocando, fazendo as frases com ele. E isso marcou. Depois disso eu pude encontrá-lo mais algumas vezes. Foi bem legal. E... ó, Leonardo é alto astral. É um cara assim da alegria. Sempre que ele vê a gente com o instrumento na mão, ele fica. Em Petrolina, era aniversário do tecladista, botaram um abração pra ele. E a gente ficou lá, no hall do hotel, tocando. O Leonardo chegou assim, sempre é inesperado, a gente nunca sabe quem que a gente vai ver. Aí ele pediu pra eu ficar. Nem pediu pra eu ficar, falou, gente, posso ficar com vocês aqui? Aí eu já puxei uma canção lá da época dele, que os meus amigos me ensinaram. Gosto de ter amigos assim, 70, 80, 90 anos. E ele me falou, Sérgio, eu cantava essa música com meu irmão plantando tomate. Muito legal. E é isso aí, irmãos. Nossa senhora, é muita história. A gente Muita fica história. até... né, a gente que vive na música, vive nessa correria nossa, tem histórias assim, igual você tá tendo assim no meio, né, do sertanejo. E foi quantos anos que você tocou com a Paula Fernandes? Ficou quanto tempo assim, de turnê? E como é que é assim o making off com ela? Ela é legal? Muito legal, muito Conta carinhosa. um pouco dessa experiência com ela assim. Isso. Irmão, passando na UENG, eu me mudei pro Padre Eustáquio. Beleza, aí chegando lá a gente começa a conhecer os músicos que trabalham lá. Um divisor de águas na minha vida foi o André Café, profissionalmente. Lembro do André Café, tecladista. Isso, que talento. Tive a felicidade de conhecê-lo. Faleceu muito novo, né? Muito novo, irmão. Ele tinha uma síndrome, se eu não me engano, chama Marfan ou Marfan, que era de gigantismo, que estava sempre crescendo, e uma hora o coração não ia aguentar. Ele me mostrou Pat Metheny, me fez gostar de Milton Nascimento, que na época eu não gostava. Hoje, assim, o Milton Nascimento cantou do meu lado, chorei, cantou Céu Azul. Já encontrei com ele algumas vezes, né? Toquei Maria Maria com ele. E foi um divisor de águas porque eu mudei para BH e o André estava produzindo um CD que precisava de sanfona. Então, além do CD, eu fiz alguns shows com ele. E ele começou a me indicar para boas duplas. Por exemplo, eu fui passar um Réveillon lá no Yacht Club só para ver o Cafezão tocar. Ele acompanhava Fred Paulinho na época. Tinha quantos anos, Serginho, você? Eu, uns 19, 20 no máximo. Muito novo. Uns 19. Aí, amigo, ele falou, Sérgio, vem tocar com a gente aqui. Eu falei, não, mas eu tô a 1000 por hora na UENG, não, vem tocar e tudo. Eu fui levando o curso muito a sério, que é muito pesado, né? E um belo dia eu fui tocar com o Fred Paulinho. Muito legal, agenda muito boa, a gente tem um observatório toda semana. Aí eu comecei a viver realmente de música ali na faixa de uns 20 anos. A conseguir comprar carro, comprar celular, né? Ser mais independente. E um belo dia, sempre domingo, né? Eu tava lá no Padre Eustáquio, liguei a televisão, programa Dom Juan. Foi uma moça lá, fazendo voz e violão, uma voz muito bonita, encorpada, tocando bem o violão, boa de tempo. Aí eles falaram, essa aqui é a Paula Fernandes. Bonito. Na segunda me liga um produtor, Márcio Monteiro. Falei, Sérgio, meu nome é Márcio Monteiro. Eu sou produtor da cantora Paula Fernandes, você conhece? Falei, conheci ontem, vi ela ontem no programa do Dom Juan. Então, a gente tá formando uma banda pra ir pra estrada. A gente tá precisando aqui, ela assinou com a Universal. Você tem interesse em ensaiar com a gente? Falei, tenho. Aí a gente começou a ensaiar. Onde é que ela morava? No Padre Eustáquio, perto da UENG também.
Então a gente era vizinho. Muitas vezes a gente ia junto pro ensaio. Irmão, quando eu entrei lá, 0 shows, é o normal, né? 0 shows com a banda, ela já tinha os shows dela. Aí a gente começou a ter 1 show, 2, 3, 4, e foi crescendo, o trabalho foi virando. E ele começou a virar no norte e no nordeste, foi muito bonito isso aí. Porque a gente estava lá e ela fez aquela participação de final do ano com o Roberto Carlos. Então, a gente chamava o pessoal para ir ao show, a gente ficava em Cruz das Almas. Um grande abraço pro meu amigo Paulo Tear. Vendia Caetano lá, vendia Dominguinhos, todo mundo. Paulo Tear era um grande vendedor de show lá. E eu falava, vocês vão ao show hoje? É de quem? Paula Fernandes, eu conheço não. Depois desse especial, nosso show teve 40 mil pessoas, 47, 50, 100. E foi dando tudo certo. E foram quantos anos com ela no total? Eu fiquei 3 anos antes de ir pra Itália. Depois que eu voltei da Itália, eu fiquei mais um bom tempo. Porque ela deixou as portas abertas, né? Você perguntou, muito carinhosa com a equipe. Só sai de lá quem quer, entende? Quem cria um projeto e tudo mais. Nada a reclamar dela, nem de Fred e Paulinho. Foram lugares assim que eu fui muito feliz, que eu trabalhei bem, gravamos coisas bonitas. Ela compõe e me envia o áudio. Serginho, aqui ó, o que você pensa de solo aí? Todos os solos que eu criei pra ela até hoje, ela sempre elogiou, admirou. Maravilha, Serginho. Se você pudesse voltar no tempo, com quem você gostaria de tocar hoje? Meu amigo, uma época eu mandei uma mensagem pro Hermeto Pascoal, eu queria muito tocar com ele. Inclusive eu fui a um show dele, levei a sanfona super empolgado, sabendo alguns temas dele. Porém, eu já estava nessa vida de viajar, tanto que eu fiquei nesse show dele, o máximo que deu, fui ao camarim um pouco, depois eu já tive que ir pegar o ônibus para fazer show. Então o Hermeto Pascoal eu gostaria muito de tocar. E, deixa eu ver. Querido Deus, é muito legal, porque trabalhar com artistas homens, principalmente os que têm vaidade, nem sempre é bom. Agora com a Paula foi bem legal, porque tudo é uma somatória. Nunca teve ali nada de vaidade. Sempre foi somando. Ela é uma pessoa que chama a gente lá pra frente, pra dançar com ela e tudo. Ela é animada, dá pra ver. Nos discos ela coloca foto de todo mundo, o José Rico fazia isso. Foto, mesmo quem não gravasse o disco, ele pegava a foto da banda, do Silvano, meu amigo, que é o sanfoneiro dele, colocava a foto dos caras no disco. Tem uma pergunta muito... Desculpa, Jim, pode falar. Realmente bicho, mano. Ok. Tem uma pergunta que é muito interessante, bolada pro meu parceiro Tarja. Se você escalasse um time de músicos, desde o goleiro até o atacante, assim, de músicos... Sua seleção, hein? Sua seleção. Peguei de surpresa, Vai pra né? Copa do Mundo agora. Gostei demais a pergunta. Copa do Mundo. Gostei 11. de música. Beleza. Meu amigo, graças a Deus eu tenho a felicidade de ser amigo, tocar e gravar com músicos que eu admiro muito. Baixista. 2 músicos assim que são mestres e são meus professores. Ricardo Gomes e Sacramento. Vamos botar a fotinha lá, beleza? Improvisando, o Sacramento é o melhor improvisador que eu já vi. Estudei um bom tempo de improvisação com ele. De conhecimento de todos os estilos musicais, Ricardo Gomes. Aí ó, nosso amigo Hugo Silva aí, né? Não fique triste, Hugão. Hugo Silva é um gênio que tudo que ele faz bem. Desde gravação, o improviso do Hugo Silva é um improviso totalmente fora da caixinha, estudou com o Ian Guest, né? Então de baixista eu tenho esses 3 aí que, se eu puder contar, eu fico muito feliz se eles puderem me acompanhar. Maravilha. Tecladista, hoje meu tecladista preferido é o Fábio Formiga. Mesmo sendo amigo do Gustavo Figueiredo, do Marquinhos Abijaldi, o Gustavo Formiga, o Fábio Formiga pensa muito jovem e é um cara assim alto astral, muito inteligente, pensa rápido. Baterista, cara, a gente tem que olhar sempre o estilo, né? Eu tive felicidade de gravar, por exemplo, com o Neném Batera, que é o meu baterista preferido. É um gênio fora da caixinha. Com o Léo Pires, sou amigo também do Limão. Tem um disco dele em casa muito bonito. Vamos lá. No sertão, o Nando Drum, sempre que eu levo ele no show, o show sertanejo, ele sabe tudo de cor. Ele lembra de viradas assim que a gente não lembra. Então no sertão o Nando salva a pátria sempre. Violão, eu tenho a felicidade de ser amigo do Pinga Fogo. E violão e guitarra o Delano, né? Que o Delano me mostrou, o Gésio Araújo. Quem puder ouvir, ouça, Gésio Araújo. O meu sonho é que o Elvis Presley tivesse conhecido ele. Porque é a guitarra mais bonita que eu ouvi. O teste antigamente para entrar em estúdio era tirar um solo do Gésio Araújo. Ele gravou para Maria Bethânia,
gravou os primórdios de Chitãozinho e Chororó e gravou os primórdios de João Mineiro e Marciano. Por quê? Antigamente não tinha muita leitura de partitura. Esse pessoal, amigo, por exemplo, a dupla juntava o dinheiro e ia lá para São Paulo gravar com eles. Eles te apresentavam um disco ali na parte da manhã, na parte da tarde vocês já estavam gravando 10, 12 faixas e saía tudo lindo, a música ia acontecendo. Então esse pessoal tinha assim, uma rapidez e um bom gosto impressionante de improviso, de solo, de base, geniais. Depois, quando entrou essa turma da leitura, até para ficar mais barato no estúdio, eles foram ficando um pouco de lado. Eles foram gravando para músicos evangélicos. Então hoje eu ouço muito Curió e Canarinho. Quem mais, gente? Puxa vida. Peraí que eu vou lembrar, que vale a pena lembrar. Oséias de Paula. Luiz de Carvalho. O disco desse pessoal é uma aula de sanfona com o Robertinho do acordeão da Inesita. O Robertinho é o Dominguinhos do sertanejo. E quem seria tu camisa 10, o centroavante? Vai meter gol e o camisa 10. Em qual instrumento? O craque do time, no geral, assim. Um músico, assim, músico, não artista, Sei. de frente, sou assim. camisa Sivuca, 10. meu amigo. Sivuca. Sivuca. É o camisa 10? Inclusive, essa semana eu encontrei uma entrevista rara do Sivuca. Disseram lá que era a última entrevista dele. O Sivuca foi o responsável por ter levado a sanfona adiante, por ter, pela sanfona ser levada a sério, ter entrado em espaços onde ela não entrava, o pessoal tinha preconceito. Inclusive ele tem uma carta de próprio punho do Miles Davis, escrita assim: muito obrigado por ter me feito gostar deste instrumento maldito. Porque sanfona era um instrumento muito criminalizado. Que legal. Meu amigo. E Sivuca tocando Johann Sebastian Bach na sanfona, tocando choro, compondo forró, só melodias bonitas. Então, ele é a minha maior referência assim, do instrumento, porque ele procurava tocar tudo bem. Tango, jazz, choro, forró. Ele não se restringia a um só estilo. E eu procuro fazer isso também. Se eu preciso tocar pop, eu vou tocar pop. A música da Paula é pop. Entende? Aí às vezes eu fico feliz quando amigos me dizem: nossa, Sérgio, legal eu ouvir isso aqui, combinou muito com a música, poderia ser gravado no AC/DC que ia ficar legal. Que legal isso aí. Serginho, olhando de fora, assim, Sérgio Saraiva, do início como criança, como aprendiz da música, no início da carreira, até agora, na terceira pessoa, me fala aí, quem que é o Sérgio Saraiva em 30 segundos. Que bonito. Amigo, é uma pessoa... Passou um filme na cabeça aí? Passou um filme na cabeça. É uma pessoa, assim, muito interessada em descobrir o novo, em aprender, em ver como é que fazem e experimentar. Eu gosto da teoria, mas da prática eu gosto muito mais. De ver como é que é. E sempre interessado em aprender. E respondendo aquela pergunta sua, por que eu não aprendi isso antes? Por que eu não vi isso antes? Mas há um momento certo de chegar. O repertório certo, o disco, o livro, a informação de alguém. Vocês me ensinam muito. No dia a dia, com as palavras, com as atitudes de vocês. O Sanhai é um agregador aqui, ó. O Sanhai é o nosso Silvio Santos, entende? Oi. Isso, o Sanhai é o Silvio Santos, que ele tem esse olhar aí de equipe. Essa percepção, ele né, não cara? deixa ninguém na mão, cara. Quando você menos espera, ele tá te chamando pra algo muito legal, pra ir pra Bahia, pra gravar. Ele tá sempre mexendo a água. O doce. Muito legal. Tá sempre mexendo, O Sanhai não sempre mexendo o convida, ele doce. convoca. Ele convoca. Convite é uma coisa, Puxa convocação vida. é outra, você tem que ir. Exatamente, amigos. Aí, que presente conhecer vocês, viu? Você tem filho, Serginho? Hoje eu tenho 2. Graças a Deus. Eu me casei esse ano Ó, que e minha legal, esposa hein? Silésia tem um casal. Que maravilha. E hoje eu já considero meus filhos, a gente combina muito, graças a Deus. Que ótimo. Uma aquariana, que é o meu signo, e o outro canceriano, que é o mais dramático. É muito bonito. E muito o legal. assédio, hein, Serginho? Como é que você lida com isso? É um sanfoneiro, assim, que eu sou, fui cantor de uma banda lá do Rio, então tinha... Silésia Né? leva na boa. como é que é? Amigo, leva na boa, tranquilo. A pessoa do bem, muito trabalhadora. Legal, hein? Ô irmão, como eu vou te dizer? Eu acho tão legal, porque às vezes quando a pessoa chega com muita admiração, né, pra conversar com a gente, o importante é você mostrar pra ela o quão admirável ela é também.
as potencialidades dela, e era isso que o Raul Seixas queria. Entende? Ele não queria que ninguém o idolatrasse. Ele dizia que cada ser humano é um universo. E de fato é. Todos nós temos a centelha divina e cada um tem um potencial assim único. Isso é muito bonito. Então eu nunca deixei assim ninguém pensar que eu fosse mais do que eu sou, entende? Toda a honra e toda a glória e mérito ao nosso Mestre Jesus Cristo. Esse é o diferenciado. A gente está só aqui aprendendo. Até bater palma agora aqui, porque... Obrigado. Serginho tem esse lado, né, toda vez que a gente falou no início do nosso programa que a gente faz um trabalho semanal, a gente se encontra, toda vez que eu encontro o Serginho, ele tá com a áurea diferente, boa e legal. E quando ele chega atrasado, a gente sente. Cadê o Serginho? Faz falta Faz demais. falta. É quando você chega, você sempre irmão. bem disposto. Chega com luz, com um beijo, né? Você chega com um beijo sempre. Eu gosto. O atraso dele passa batido, porque ele chega atrasado, mas não tem nada. E o atraso dele é normal, entendeu? Deixa o lencinho esquentar. Gente, o atraso dele é assim, coisa divina. Ele chega assim, ó, cheio de áurea. Ô, irmão, muito legal. Eu gosto muito de uma frase que você me ensinou e eu a uso. É sobre se emocionar ao encontrar as pessoas. Porque quando eu me encontro com você, eu me emociono e eu te ouvi dizer isso aí me marcou. Ó, que legal isso. É muito legal, cara. Aqui, nossas vivências na escola, quando você e Pablito entram, você vê nessa rádio. Transforma tudo, a criançada fica de pé. É porque é isso, gente. É a energia que a gente emana que desperta as pessoas. É o tanto que a gente acha que canta, que a gente canta. O tanto que a gente acha que toca, que a gente toca. É o que a gente sente, bicho. Porque o impulso elétrico do coração é 60 vezes maior do que o do cérebro, do cerebral. Então a ideia é sair daqui, mas ela emana daqui. Ó. A gente tem que sentir que pode, que consegue, que tem. Aí, não, e eu vou te contar de coração, assim. Meu avô, ele era sanfoneiro, né? Eu cresci no meio da música também. Meu avô era de seresteiro também? Não, ele era folia de reis, seresteiro. Oh. E então, assim, eu nunca prestei tanta atenção na sanfona ao longo desse tempo que eu te conheci. Eu tive perto de mim o instrumento e ver você lá ensinando as crianças, mostrando, tocando, te ouvindo. Eu fui aprender tanta riqueza do instrumento, coisa que bom, amigo. Do meu lado ali eu tive o tempo todo para aprender. E agora do seu lado é sempre uma aula te ver falar sobre a sanfona, você falar sobre o instrumento. Isso. Como é que você começou, o jeito que você trata o instrumento é único. Então, todas as vezes que eu vejo um sanfoneiro em qualquer lugar, eu valorizo bem mais. Você tem um olhar diferente. Diferença né? totalmente. Serginho, você tem uma peculiaridade que é o seguinte, cara, que eu já reparei. Você consegue levar a sanfona num outro olhar, num outro viés que por exemplo, a gente tocou junto, a gente fez uns shows na Bahia, no Réveillon, há uns 3 anos atrás, 2 anos. 2. Na beira da praia, lá na Praia da Pitinga, em Arraial da Ajuda. Sim. E o contratante... Mas sanfona, sertanejo. Não, cara, nós não vamos tocar. Porque ele particularmente, ele não gostava de sertanejo. Eu falei, cara, não vai ter nenhuma música sertaneja não, pra ficar tranquilo. Mas como assim, cara? Eu falei, você vai se surpreender com o sanfoneiro. Chegou lá, cara, o Serginho arrasou, porque ele conseguiu mostrar a sanfona, não como aquela sanfona clichê. Então você tá de parabéns nisso aí. Eu consegui ter uma visão muito mais interessante da sanfona depois que a gente se conheceu. Que legal, com toda certeza. Eu acho que você passa isso pra muita gente. Eu fico feliz. Tira ela da caixinha do sertanejo. Agradeço. E esse contratante me segue no Instagram e sempre vê os stories aqui, ó. Aí, tá vendo que legal? Depois, no outro dia, ele pediu evidências. Sertanejo. Tá vendo? Já quebrou, né? Quebrou aquele clima. Mas aqui, o Sivuca dizia, estudando a gente consegue tocar o que for na sanfona. E fica legal. E realmente fica. Tem sanfona nos Beatles, tem sanfona no Elvis, tem sanfona no Jimi Hendrix. Tem uma foto icônica do Jimi Hendrix com a sanfona. Vai depender do que você vai tocar. Se tocar mal... O que acontece? Alguns instrumentos, se a gente não refinar e estudar mesmo, o som incomoda muito. Um violino incomoda, um saxofone, uma sanfona. Então tem que praticar mesmo e procurar levar um som agradável para as pessoas. Melodia, a gente consegue reproduzir qualquer uma aqui. Desde que queira e goste. Como o Sanha falou aqui, né? Assim, você já misturou. Qual seria, assim, o estilo musical que você gostaria de misturar no momento? Assim, tô a fim de fazer um lance totalmente diferente. Qual que você, assim, no momento você
No momento, amigo, eu quero, assim, agregar, colocar a sanfona no blues. Eu quero tocar blues muito bem na sanfona. Eu ia convidar ele pra fazer, eu ia convidar ele pra botar no rap, mas ele já entendeu, Sam? Você convidou ele uma vez pra fazer no funk, não rolou não, né? Não, é porque você queria gravar telefone essa mudo história, no funk. essa história é interessante contar. A gente estava aqui fritando umas ideias pra gente fazer uns funk diferentes e tal, a galera, todo mundo inovando. Aí eu peguei. É legal essa história. O Serginho delicadamente falou. Eu falei, Serginho, vamos fazer uma ideia aqui. Vou cantar uns funks. Você vai ficar só tocando sanfona atrás e eu vou cantar os funks. Aí o Sarra, liga pra ele que ele vai querer. Qual música? Andorinha? Nossa, eu falei, vou cantar Andorinha. Só coisa assim, sertão. Aí liguei pro Serginho. Serginho aqui tá com uma ideia com o Sarra massa. Ó, Serginho, meu amigo, meu querido amigo. Com a delicadeza que ele tem, meu querido amigo. Eu acho que vai fugir do segmento e das minhas lindas raízes. Ô, irmão, eu tenho uma dupla hoje, Sérgio e Delano, a dupla do modão. Se eu pego um modão e coloco ele, qualquer estilo, rock e tudo, vai dar zebra. Vai dar zebra. Aí eu entendi perfeitamente. Falei, esse Serginho, ele é danado. Saiu com muita gentileza, né? Saiu com grandeza. Mas no rap, conte comigo. Inclusive, eu gosto muito das suas composições. Então nós vamos fazer uma mistura daqui a pouco. Vamos, Serginho, sim. o que você acha dessa nova geração de sertanejo, da música atual aí? Não só do sertanejo, da música de forma geral, assim, que tem tocado, né? Meu amigo, o som tá muito bonito, muito bem gravado, instrumentos bons, né, com um aparato assim de última geração. Porém, a mensagem caiu muito. E a gente é aquilo que a gente repete, que a gente fala que as palavras têm poder, né? Então, tem dupla assim, que sabem cantar de primeira, de segunda, que tem uma voz bonita, mas a mensagem não acrescenta nada. Se ainda é algo assim mais leve, tudo bem. Agora, quando é uma mensagem que vai fazer mal para a própria pessoa e para a família, eu aconselho a não reproduzir, não, viu, gente? Não é legal. E o que eu mais sinto falta na música sertaneja é uma mensagem bonita, contando uma história bonita, falando do sertão, de uma paixão, de um amor. Nem precisa ficar nesse segundo degrau de Maslow que fala de relacionamento, não. Por exemplo, o José Rico, além do trabalho dele musical, ele teve um trabalho de despertar muito grande. Ele falava da importância da amizade, de preservar a natureza, da mesma forma que o Raul Seixas teve. É uma música de despertar. Pode ter música de entretenimento, sim, mas sem aqui querer influenciar o jovem a fazer alguma coisa errada. Então, tá rolando muito isso. Rola muito isso. Esse pessoal tá gerando um karma muito grande para eles próprios, que Deus os ilumine. Eles vão ter que trabalhar muito para pagar isso aí, fazer boa ação. Porque você faz coisa boa, você acredita. Você faz coisa ruim, você debita. Tem uma mensagem muito ruim que eu vejo repetidamente em muitas letras de músicas atuais, não somente, não focando só estilo musical, mas já vi várias. Uhum. Eu desejo o seu sofrimento. Nossa. Já reparou que E todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer. Pelo amor de Deus. Gente, que coisa. Ô, Ontem mesmo amigo, eu escutei uma música, tava tão bonita, na hora que eu vi uma frase assim: eu quero ver você sofrer, vou ficar feliz te vendo sofrendo. Pô, cara. É isso aí, eu vou soltar um foguete, com todo respeito. Porque é o seguinte, irmão. O que há em mim, há em vocês, o que há em vocês, há em mim, né? Porque é uma centelha só, a gente veio de um único pai. Desejar o sofrimento a alguém é desejar a si próprio. Pra não aprofundar mais. Uou. É isso. Serginho, manda uma música que vier do seu Claro. coração na sanfona pra gente escutar. Claro, maior prazer, ué. Irmãos, recentemente eu compus uma canção, um batidão, chamado Porteira Velha. Eu quero começar com ele. Oh. À vontade, Sérgio. Valeu. Você que manda. Eu vou gravar ele em breve. Só alinhando lá o horário. Se precisar de um rap. Breve ou semi-breve? Semi-breve, diz que tiraram a breve de circulação. Se precisar de um rap nessa. No meio ele pode fazer um batidão. É isso aí. Porteira Velha pra vocês, hein?
Valeu, amigos. Agradeço. Lindo, Serginho. Nossa, Obrigado. que inspiração, hein? Tem muito tempo que você fez essa música? Não, fiz esse ano, amigo. É recentemente, né? Eu vou gravar ela. Maravilha. Isso. E outra, no outro estilo, assim, você teve na Itália lá, né? Isso. Pode ser uma daquela Claro, região, velho. Vou assim? fazer assim, ué? O estilo muito famoso lá é a tarantela, né? Vou fazer pra vocês. Aqui, ó. Valeu. Serginho, Arrasou. nossa, mano. Ô, amigos, posso mandar mais uma? Pode. Vou mandar aqui do o meu músico preferido que vocês me perguntaram, Sivuca, João e Maria. Essa melodia me emociona muito. Melodia dele, letra do Chico Buarque. Legal, né? Nossa, que espetáculo. Bonito, né? Parabéns. Obrigado, velho. amigo. Nossa senhora, Serginho. Serginho, Oi. nós estamos chegando ao final aqui. Ô, amigo. Espero que você tenha gostado. Né, Dinho? Não, nossa. Você tem alguma pergunta para fazer para ele? Cara, pra eu tenho que agradecer, né, nosso programa de estreia, né? deixar. Ter você aqui para essa abrir alas, né, nosso padrinho, apadrinhando, abençoando o nosso primeiro programa, e te agradecer mesmo, cara, que você é um cara iluminadíssimo, é um cara que transcende, é um cara que quando eu falei pro Sam, vamos botar o Serginho, ele é agora, é ele. Para começar, e as suas histórias riquíssimas, assim. Você é um cara que eu quero que esteja sempre do nosso lado, jogando no nosso time. Amém. Né? Importante para todos nós. Muito obrigado mesmo, de coração. Querido, agradeço muito, parabéns pelo Pode Deixar. É algo assim que eu tenho certeza que será minha aula semanal. O programa será semanal? Semanal. Deus quiser. Vou assistir sempre, porque essas histórias enriquecem e nos inspiram a continuar Com vivendo certeza. da música. Certamente alguém pode estar começando a querer tocar um instrumento, uma sanfona, ou ser uma pessoa melhor. Através do seu depoimento, você vai entender melhor quem que é o Sérgio Saraiva e vai absorver uma figura humana tão especial e peculiar como você. Obrigado. Eu acho que
que isso é interessante mesmo, assistir e conhecer pessoas diferentes, com ideias e, né, pensamentos totalmente evoluídos. Legal, agradeço muito, viu, irmãos? Ó, contem comigo sempre e estamos juntos. Uma frase não uso muito, mas como vocês Valeu, merecem. muito obrigado, meu Valeu, querido. irmãos. Sigam lá nas redes sociais, pode deixar. Nosso canal no YouTube tá lá também, pode deixar. E o link vai estar na descrição dos nossos vídeos aí pra galera seguir, comentar. E vai ser muito bacana ter todos vocês ligados no Pode Deixar. Tamo Valeu, junto. de tarde, valeu, Sanha. Tamo junto. Fechou.